Paz, graça, saudar a todos, cumprimentar a todos mais uma vez aqui para compartilhar a palavra de Deus, que é o propósito de Deus tem contigo. Então, estou aqui, que o tema que trago hoje, que traz o tema tratamos com a Bíblia, a palavra de Deus. Por que trago esse tema de falar que a Bíblia é a palavra de Deus? Há um vídeo que gravei que disse a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, há outros que duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus. Outros dizem a Bíblia é a palavra de Deus, outros dizem a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, essa diversidade, essa diferença, discussão, não estou aqui para reprovar a Bíblia como o livro de Deus. Só estou a dizer que a Bíblia é a palavra de Deus ou a Bíblia contém a palavra de Deus. Só esse tipo de coisa de diferença. Esse tipo de diferença. Não estou a trazer dizer será que a Bíblia é a palavra de Deus ou não a palavra de Deus é a palavra do homem. Não é isso. Estou aqui para trazer que a Bíblia será que contém a palavra de Deus ou é a palavra de Deus. Já tratei anteriormente sobre tratei os assuntos relacionados com porque levo os motivos de dizer a Bíblia contém a palavra de Deus. Que isso é uma discussão que se envolve dentro dos evangélicos. Então, mas eu tratei o primeiro vídeo, só tratei sobre a Bíblia contém a palavra de Deus. Depois, hoje, vou tratar a Bíblia, que é a palavra de Deus. Andar para chegar a uma resposta, conclusão, que será que a Bíblia contém a palavra de Deus ou a palavra de Deus? A minha resposta vai ser o fim desse vídeo. No fim do vídeo vou dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus ou a palavra de Deus. Mas tenho que trazer as provas, como trouxe lá, porque a Bíblia contém a palavra de Deus. Também tenho que trazer as palavras. A Bíblia, que será que a palavra de Deus são esses tipos de características que vou trazer provas claros para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, vou trabalhar dentro desse assunto relacionado com a Bíblia, a palavra de Deus. Vou trabalhar com 4 pontos. Esses 4 pontos são esses que vamos chegar a uma conclusão. Será que podemos manter a Bíblia como contém ou como a palavra de Deus? Então, que são essas discussões. Por isso quero que prestem muita atenção. Não estou a reprovar a própria Bíblia. Está numa discussão. Será que a Bíblia contém ou é a palavra de Deus? Só as diferenças são isso. Não estou a se duvidar da Bíblia, não estou a reprovar a Bíblia, não estou a escolher a Bíblia. É uma conclusão que contém ou é a palavra. A diferença é isso. Ok, vamos nos pontos essenciais. Eu estou a trazer a Bíblia é a palavra de Deus. Então, quais são os pontos que nos levam a relacionado que a Bíblia é a palavra de Deus? Que é a palavra de Deus? Vou falar de 4 pontos. Vamos para o primeiro ponto. Primeiro ponto, para vermos que a Bíblia é a palavra de Deus, temos que ver através da sua origem. Temos que ver qual é a origem que procede da Bíblia. Então, quando estamos a falar da origem, estamos a falar da sua originalidade. Estamos a falar da sua... Ok, deixa eu ler. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 21b. Jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus e do Espírito Santo. Perdão. Então estamos a dizer que a palavra de Deus, a sua origem é divina. Então a Bíblia, a sua origem procede da parte divina. Quando dissemos que a Bíblia procede da parte divina, significa parte da direção de Deus. Então, por ser a parte divina, a sua origem, a sua própria, a sua origem, a sua fonte. A sua fonte procede do lado divino, procede da parte de Deus, procede da inspiração do Espírito Santo, que o Espírito Santo guiou. Quando estamos a falar que
é que a Bíblia procede da sua origem, que a sua origem parte da própria parte da divindade, que a sua própria origem parte de Deus. Então isso aí pode ser um elemento para elevarmos que a Bíblia é para Deus por causa da sua origem, por causa da sua originalidade, do seu começo, do seu princípio, que a Bíblia procede da parte origem divina. Então quando vamos dizer que a Bíblia procede da parte origem divina, então significa que a Bíblia há um elemento que possamos proceder, que é uma das palavras de Deus por causa da sua origem. Quando estamos a falar da sua origem, estamos a falar da sua própria fonte e procede do Espírito Santo. Então, da sua origem procede da parte do Espírito Santo, procede do próprio Deus, que o homem foi interpretado ou inspirado pelo Espírito Santo ou revelado pelo Espírito Santo. Revelado pelo Espírito Santo, estamos a dizer que a origem da Bíblia procede do próprio Deus. Quando procede do próprio Deus, então é um dos elementos fontes que a Bíblia é um dos elementos que possamos trazer confirmações que a Bíblia é a palavra de Deus. Quando falamos da origem, estamos a dizer que não há elementos que possamos haver complicações para dizermos que contém, é da sua própria origem, por causa da sua própria origem, da sua própria origem que nos revela que faz parte da própria parte que vem de Deus, que procede de Deus. Então, quando a origem procede de Deus, procede de Deus, então a sua origem, então significa que é divino. Então estamos a dizer que a própria Bíblia é divino, por ser divino, a Bíblia estamos a dizer que é um livro próprio que parte de Deus. Porque contém, como falei no vídeo anterior, está lá. Ok, terceira história. Então é por causa da sua origem. Para chegar a uma conclusão, será que a Bíblia é a palavra de Deus? Então, para os princípios que trago para trazer uma das provas que possamos trazer em conclusões é por causa da sua própria origem. A origem procede de Deus. A origem não tem nenhuma colaboração da parte do homem. Parte do próprio Deus. Por isso que diz que para não teve a origem humana. No 2 Pedro capítulo 1, versículo 21a, diz que não teve a sua origem humana, mas que da parte dos homens, impelido pelo Espírito Santo. Até por causa da sua origem. Então, esse é um dos elementos fundamentais ou essencial, um dos primeiros elementos para trazer uma das confirmações que a Bíblia é a palavra de Deus, é por causa da sua origem, é por causa da sua divinidade. Esse que é um dos principais elementos. Depois, deixa eu trabalhar com os pontos, depois vou trabalhar lá dentro. Vamos no segundo ponto. Segundo ponto, vamos... Mateus 5, versículo 18. Mateus 5, 18. Mateus 5, versículo 18 diz assim. 18 diz assim. Digo-lhe a verdade, enquanto existir o céu e a terra, desaparecerá da lei menor letra ou maior traço até que se cumpra. De forma alguma desaparecerá da lei menor letra. Então estamos a dizer por causa da sua, possamos dizer assim, por causa de própria revelação da mensagem, por causa da sua revelação, da sua revelação, da sua mensagem. Estamos a dizer, quando falamos da revelação, estamos a falar da própria mensagem. Então estamos a dizer, quando olhamos a Bíblia própria da sua mensagem, como Jesus Cristo, quando ele fala, ele diz assim. Então, até o céu vai passar, mas nessa parte que quer, ele diz, nenhuma letra menor nem maior desaparecerá. Então, vamos dizer que a sua revelação é uma revelação completa. A sua revelação é uma revelação bem clara. A sua revelação é uma revelação provada. A sua revelação é uma revelação concluída. A sua revelação é uma revelação confirmada. A sua revelação é uma revelação garantida. Que Jesus diz que, próprio diz que eu venho cumprir a lei de Deus, ou a lei de Moisés.
Moisés, que a própria lei de Deus e de Moisés é a própria lei de Deus. Então Jesus Cristo está a trazer uma confirmação que ele próprio ele está a atuar dentro dessa revelação, está a atuar dentro da lei de Deus. Por isso diz, nem sequer uma menor será tirada, uma letra na lei. Jesus estava a confirmar que nada deve ser tirado, nem sequer uma letra dentro da lei de Moisés, nem sequer pode ser tirado dentro de uma palavra de Deus. Ele estava a dizer que nada possamos tirar dentro da Bíblia. Com outras palavras, estava a dizer que para nada pode ser reprovado. Nada pode ser acrescentado, aumentado, como no Apocalipse capítulo 22, versículo 18. Versículo 22, capítulo 22, versículo 18 diz assim: que tirar uma parte também será diminuído no reino de Deus. Quero acrescentar alguma coisa, também será acrescentado açotes. Anda para dizer que a própria revelação que é uma revelação provada, é uma revelação completa. Anda para dizer que a Bíblia é por causa da sua própria revelação. A revelação é própria a sua podemos dizer como? É por causa da sua própria mensagem, que podemos dizer assim, é por causa de sua própria informação. É por causa do seu próprio livro, é por causa da própria natureza de Deus que se revela. E Jesus Cristo quando diz que para nada ser retirado, nem sequer uma letra menor nem maior. Então Jesus estava a confirmar que não existe nenhum problema que se encontra dentro da lei de Moisés. Jesus Cristo estava a dizer que não existe nenhum problema que está a dar falta dentro da própria lei. Então, com outras palavras, não existe alguma coisa que possamos tirar dentro da Bíblia, ou seja, não existe nenhuma coisa que nós possamos dizer, essa coisa está de concorda com a revelação de Deus, como Jesus Cristo que ele aprovou a lei de Moisés. Assim, Jesus que ele confirmou que a lei de Moisés é uma lei perfeita, é uma lei 100%, é uma lei que nada que sequer possamos ter assentações, não posso diminuir uma letra, não posso aumentar uma letra, não posso diminuir uma frase, não posso aumentar uma frase, não posso diminuir uma palavra, não posso aumentar uma palavra, não posso tirar um mandamento, nem posso aumentar um mandamento, não posso tirar um livro, nem posso aumentar um livro. Então, são esses elementos por causa da sua própria revelação. Então, Jesus Cristo estava a dizer, ele confirmou que a sua revelação é uma revelação completa, é uma revelação 100%, é uma revelação que não precisa ser diminuída, é uma revelação que não precisa ser acrescentada, é uma revelação que não precisa ser analisada, é uma revelação já completa, já aprovada, é uma revelação já confirmada, é uma revelação já garantida. Quer dizer, com outras palavras, a lei de Moisés é uma lei já fixada, bem aprovado, qualificado. Então é por causa da sua própria revelação. Estamos a dizer que Deus, que o povo de Israel que tiveram com Moisés até a sua caminhada chegar o Cristo, não houve nenhum problema no meio da lei de Moisés, então que é a própria lei de Deus. E Jesus que estava dizendo, não houve nenhum problema a respeito da lei de Deus. Por isso diz que nada possa se tirar, nem sequer uma letra, nem se aumentar, porque Jesus estava a confirmar que dizer, não tem problema, a lei de Moisés ou a lei de Deus está 100% garantida. Anda para dizer que é uma das provas que traz fontes para dizer que a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua própria revelação. Primeiro que dissemos por causa da sua origem, que a origem é parte da inspiração, parte do próprio Deus. É Deus que inspirou os homens para escrever a sua origem. A sua origem, parte dos homens. Como dizendo que a Bíblia promete da sua origem, da sua fonte. Quando fala da fonte, prometemos que ver qual é a fonte da própria Bíblia. A fonte da Bíblia é 100% parte de Deus. A fonte, a revelação completa de Deus se encontra na própria palavra de Deus. A revelação de Deus é uma revelação completa. Jesus disse que nada possa se diminuir, se possa aumentar. Então, Jesus que estava a reconhecer é uma lei 100% completa. É uma lei 100% de Deus. Ele estava a dizer, é uma lei que está 100% de acordo à revelação, o caráter de Deus. Estava a dizer, nada possa ser excluído, na própria lei de Deus possa ser diminuído ou possa ser reprovado. Jesus próprio estava concordando com a própria lei de Deus. Então, para dizer, é por causa da sua própria revelação que traz para uma das confirmações que podemos chamar a Bíblia como a palavra de Deus, por causa da sua revelação.
a sua revelação por si mesmo. Jesus Cristo não permitiu para que se possa se diminuir. E se possa se reprovar a lei de Moisés, como a lei de Moisés, como foi que foi dado ali por Deus, dizer nada possa se diminuir, possa ser reprovado. Por isso, dizendo que a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua fonte, a Bíblia olhamos como a palavra de Deus por causa da sua revelação completa. Estamos a dizer com outras palavras, aqui por causa de ser a revelação, essa aqui como estou a dizer, em primeiro lugar é a Bíblia, é a fonte de Deus do Gênesis, Apocalipse, é a fonte de Deus. Estamos a dizer aqui na Bíblia não entra a fonte do homem, não entra a origem, a aspiração do homem, não entra a parte que está relacionada do homem, como dissemos que parte da origem de Deus 100%. Estamos a dizer que a Bíblia está 100% relacionada com a parte da origem de Deus. Está 100% revelado, confirmado, aprovado. Que nada possa diminuir, nada possa aumentar, que nada possa ser excluído, nada possa se discordar, tudo é 100% a revelação confirmada. Jesus diz que tudo vai passar, menos a lei de Deus vai permanecer. Então como assim, a Bíblia tem mais 2000 anos. Então vários livros já foram trocados, já trocaram diversidade de livros. Então outros teologias já foram corrigidos, foram confirmados tantos livros cristãos. Há livros, por exemplo, foram pregar sobre teologia. Vemos que aquele livro não escreveu bem, temos que mudar. Aquela teologia não bate 100% sobre a justificação. Aquele livro não bate 100% a santificação. Aquele livro não bate 100% na graça. Então são trocados próprios esses livros. Os argumentos, dizer pregou assim o pregador, mas trouxe o evangelho, mas o evangelho há mais coisas fora adulteradas, há mais coisas que devemos organizar, alguma coisa devemos conseguir organizar. Então, vários livros dos cristãos, dos homens de Deus que escreveram os livros, conseguimos entrar, vemos que essas coisas não batem sem ter claro, porque é uma revelação do homem que recebeu na parte de Deus, que também se inspirou nas escrituras, também o homem estudou, fez o análise que estava relacionado na parte de Deus, também estava parte na relacionada do homem, também baseou das suas capacitações ao homem. Pensa, há umas coisas que acabamos de discordar por causa disso. Mas a Bíblia é diferente. E podemos ver no livro do ator cristão, podemos ver que ele algumas falhas que cometeu, porque é um homem que escreveu, ele foi revelado, se teve a graça, mas que também tem uma parte relacionada com a humanidade. Da mesma forma que estou aqui a transmitir a mensagem contigo, é uma revelação que estou a receber com Deus, mas também tenho uma parte humana que posso cometer o erro. Então, por uma parte humana, por exemplo, quando para eu entender a palavra, preciso investigar no dicionário. Por exemplo, tenho 4 dicionários de língua portuguesa que são diferentes, que pesquisar, mas mesmo assim posso conseguir errar, mesmo que tenha uma inspiração de uma revelação, porque preciso conhecer o significado da palavra e entender. Então o parto humano e chega a ser reprovado, porque isso parte da minha parte, é uma revelação de Deus, também parte da minha parte, então posso cometer o erro, porque aqui se envolve duas partes, se envolve a parte de Deus, se envolve a parte do homem. Porque quando estamos a dizer, o homem traz uma pregação, não fica 100% na dependência de Deus. O homem também tem que estudar, o homem tem que investigar, tem que conhecer. É um pregador tópico, vai trabalhar com os livros relacionados ao tópico. Se é um pregador textual, vai trabalhar com os livros relacionados com pregador textual. Se é um pregador expositivo, vai trabalhar com livros relacionados com expositivo. Então, para dizer, somos humanos, então nós precisamos conhecer as palavras, precisamos de compreender os textos, precisamos de interpretar. Então, pode reprovar a minha pregação, umas partes, pode reprovar umas para dizer que não, esse homem de Deus, essa parte falhou. Deixar de dar exemplo simples. Por exemplo, existem os homens de Deus, todos os homens de Deus dizem que a igreja vai passar grande tribulação, outros homens de Deus dizem que não vai passar grande tribulação. Então isso vai dizer que são todos usados por Deus, inspirados por Deus, mas acaba cometer um erro, um deles pode ser aquele que a igreja vai passar a tribulação, grande tribulação, diz que a igreja não vai passar grande tribulação. Se está interessado, será que a pessoa vai passar grande tribulação ou não vai passar?
pode fazer nos comentários, posso fazer uma pregação relacionada com esse assunto. Anda para dizer, são dois homens de Deus, são servos de Deus, mas sempre nesses dois há um que está errado, temos que entender. Da mesma forma, como eu estou falando, a Bíblia contém a palavra de Deus, ou a Bíblia é a palavra de Deus. Então, esses que dizem contém a Bíblia, esses que dizem a palavra de Deus, então um está errado, mas todos esses são homens de Deus. Porque eu falei lá o que acontece quando as pessoas dizem só contém a palavra de Deus, falei relacionado com o próprio homem de Deus. Anda para dizer, tá vendo? Ó, existe balanço que podemos balançar, dizer, não, será que podemos excluir a parte que contém, ou podemos. Perdão, podemos excluir a Bíblia, a palavra de Deus, ou podemos manter que a Bíblia é a palavra de Deus, ou podemos manter que a Bíblia mantém a palavra de Deus. Desculpa, contém a palavra de Deus. Já estava a dizer, por causa de sermos humanos, acabamos, porque nós investigamos, vamos já, e aprofundamos do assunto, acabamos de cometer os erros. Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia é uma revelação completa, porque a sua fonte vem direto de Deus. Quando diz que a fonte de Deus, ele trabalhou 100% sem nenhuma dependência da orientação do homem, você usou o homem como seu instrumento. Segundo o ponto, Deus não pediu o homem também que faça parte dele, Deus somente quis revelar o homem 100% seu projeto. Nós dizemos que a Bíblia é por causa da sua revelação completa que procede de Deus. Por exemplo, como fala a pregação se envolve Deus, se envolve o homem, tem que se envolver duas pessoas. Por exemplo, é que Deus não vai mesmo me dar graça, não vai me fazer conhecer um versículo que eu não conheço e eu preciso ler o versículo. Para eu conhecer a Bíblia, Deus não vai me revelar para o Espírito Santo dizer, Gênesis capítulo 1, versículo diz que Deus criou o céu e a terra. Deus não vai me revelar isso, eu tenho que fazer da minha parte e eu ler a Bíblia. Eu posso acabar de interpretar mal o Gênesis capítulo 1, versículo 1. A Bíblia que diz que Deus criou o céu e a terra. Eu posso errar, dizer Deus criou a terra, esquecer que Deus criou o céu. Por ser humano, eu posso ter mal interpretado a Bíblia, porque a Bíblia eu posso ler de uma outra diferente. Por exemplo, para que percebamos, por exemplo, temos vários tipos de Bíblias de língua portuguesa. Eu se não estou enganado, no telefone tenho volta de 5 Bíblias, 6, no mínimo 5 Bíblias, com versões diferentes, até passa a ser com versões diferentes para que possa compreender as versões. Porque a própria Bíblia que eu estou a usar aqui, que é nova internacional, não entendo que tenho em manual. Então, várias Bíblias que deixam no telefone. Anda para dizer, tá vendo? Por causa disso, usar essa nova internacional, posso acabar cometer os erros. Mesmo que estou a receber uma revelação, anda para dizer que se envolve o homem e Deus. Eu posso cometer erros. Por isso, a minha pregação pode não vir 100% de acordo com a vontade de Deus. Eu posso cometer erros por ser humano, posso conhecer significados errados. Por exemplo, quando nós trabalhamos com o livro do Apocalipse, é um livro que cometemos grandes erros, por causa do que é um livro mais misterioso, profundas. Não estamos errando na revelação, temos que diferenciar a revelação, temos que diferenciar, mas estamos a falar da própria compreensão do símbolo, do significado, de levarmos o que nos leva nesse presente. Se quer entender qual é a diferença da revelação e da parte da capacitação do homem, pode também fazer os comentários, vou trabalhar nesse assunto para te trazer a compreender essa coisa misteriosa, essa coisas profundas, não coisas profundas. Então, ok, vamos ser assim. Então, para dizer, porque o homem tem uma parte quando dele, estamos a dizer, Deus, para eu formar uma pregação, Deus trabalha com a minha colaboração, Deus não trabalha sozinho. Também eu não trabalho sozinho, Deus está também Deus tem que estar comigo. Por quê? Porque Deus, por exemplo, vai fazer essa pregação, mas eu preciso ler o texto, eu preciso perceber o texto, eu preciso compreender o texto, para que eu possa ter noção do texto. Andar a dizer que são esse tipo de coisas. Por Deus já nos deu a Bíblia. Então, mas no própria Bíblia pode haver falha. Então, estou a dizer que na pregação da pessoa podemos dizer que esse homem se foi inspirado por Deus, mas essa parte falhou, podemos tirar, vamos deixar essa parte assim. Então, para dizer, tá vendo? Mas a Bíblia é diferente. A Bíblia é a revelação completa de Deus. É uma revelação que já foi confirmado, que nada possa se tirar. Por isso que diz que vai passar o céu e a terra, mas a palavra vai permanecer. Ou a lei vai permanecer de Deus, porque não há nenhum erro. Estava a dizer, não há uma necessidade, possamos diminuir. Outras palavras, Jesus estava a dizer para todas as coisas vão acabar, mesmo esse livro vai manter de jeito como é.
quando estamos a falar do jeito como estamos a falar da própria lei de Deus, vai manter do jeito como é, não vai precisar ser aterrado, não vai precisar ser mudado, não vai ser precisa melhorado como é feito a tecnologia. Temos que mudar o telefone por causa dessa geração que o telefone já não ajuda. Estamos nessa geração, precisamos de telefone de touch, já não ajuda. A internet de 3G, temos que ser 4G, que é 4.5, já não ajuda. A internet de 4.G tem que ser 5G, a Bíblia não é isso. Vem todas as tecnologias, a gente cria para colocar as Bíblias no telefone, mas ele se mantém. Mas tudo isso estava a fazer para compreender por causa da revelação da Bíblia, dizer que na Bíblia não houve nenhuma orientação, não colaboração do homem de Deus, só usou o homem como instrumento. Da mesma forma que eu pego o caneta eu uso, o caneta não tem nada para me colaborar, somente seta, a seta está na minha orientação, está na minha dependência, está no meu comando. É da mesma forma o homem esteve 100% no comando de Deus, o homem não disse Deus que está não fazemos assim, o que Deus acha dessa forma, o que pensa dessa forma, do mesmo jeito quando eu estou lendo um texto para pregar ou para compartilhar contigo aqui, depois dizer, esse texto disse o senhor quer dizer isso. Então começa a aprofundar o assunto, começa a investigar, é diferente. Então a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua revelação completa, que não necessita de algumas reprovações, como disse que pode reprovar umas partes das minhas mensagens, das minhas pregações. Pode dizer que para aquele homem entendeu mal um texto, aquele texto não quer dizer isso é normal, mas a Bíblia não sofre essas alterações. Não sofre essas alterações, dizer temos que tirar aquela letra é falso, temos que tirar aquela palavra é falso, aquela frase é falso, aquele texto é falso, aquele livro é falso. Não existe esse tipo de coisa, porque a Bíblia é uma revelação completa que foi Deus que próprio, ele inspirou os homens da sua origem divina e revelou os homens que estão a manter 100% até agora. Então precisamos usar a Bíblia. Dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua revelação. Olhamos a sua fonte, em primeiro lugar, a sua fonte é a sua origem, que é divino, é a sua origem que é próprio divino da parte de Deus. Segundo ponto, por causa da sua revelação, não há a necessidade na sua revelação para que corrigisse os erros, para que Deus dizer para os erros que cometeu, para que ele corrigisse, para que ele consertar a sua lei. Ou para consertar a sua revelação que deu aos homens, ou para consertar a Bíblia Sagrada. Isso não existe. Para que isso acontecesse, isso não existe. Vamos, terceiro ponto. Terceiro ponto, diz assim: a Bíblia dissemos que é a palavra de Deus por causa da sua utilidade. Dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus por causa do seu uso. Dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus por causa do seu trabalho. Dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua função. Vamos lá ver 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. 2 Timóteo 3, versículo 16, diz assim. Diz assim. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução da justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino. Então, olhamos a Bíblia por causa da sua utilidade, por causa da sua função. Por causa, quando digo isso, porque a Bíblia diz toda a escritura, toda a Bíblia. Eu vou falar ali na parte inspirada, vou falar na toda a Bíblia, é útil, é utilidade, o seu uso, o seu benefício, a sua função é nos ensinar. Se diz toda a escritura, dizer toda a palavra, toda a revelação das escrituras, toda a palavra de Deus é útil para nos ensinar. Toda a lei de Deus é útil para nos ensinar. Toda a Bíblia Sagrada é útil para nos ensinar. Então, olhar por causa da sua utilidade, do seu benefício, do seu resultado, da sua função.
porque se diz toda, o escritor útil, então estamos a dizer a sua função toda é para nos ensinar. Se dizemos que olhamos por causa da sua utilidade, a sua função. Dizer que a função da Bíblia é para nos ensinar que é toda, mas aqui não quer falar de ensinar, repreender, estou falando por causa, olhamos por causa da sua utilidade, da sua função, olhamos por causa da Bíblia, do seu desempenho, olhamos a Bíblia por causa do seu papel. Olhamos que por causa da função que está para desempenhar ou está a exercer desde 2000 anos até agora, por isso diz toda a escritura inspirada e útil. Então que ele tem uma função desempenhada que é toda, que não houve uma alteração, dizer para isso aqui pode ser beneficiado, isso aqui não pode ser beneficiado. Então por isso dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua utilidade, que toda a sua função ensinada, que, outras palavras, dizer que foi aprovado, foi permitido para que nos ensinasse, foi permitido para nos servir, foi permitido que todo o trabalho dê benefício das Escrituras, fomos permitidos que próprias Escrituras ele tem a função essencial para desempenhar na nossa vida, foi permitido que a própria Escritura ele foi classificado para que exerça a sua função nas nossas vidas. Anda para dizer que a Bíblia acabamos de confirmar por ser a palavra de Deus por causa da sua utilidade, do seu benefício, da sua vantagem. Primeiro falamos por causa da sua origem. Segundo falamos por causa da sua revelação. Três falamos por causa do seu trabalho, da sua função, do seu desempenho. Anda para dizer que a Bíblia acabamos de ver que é a palavra de Deus por causa da tarefa que carrega toda a tarefa. Quando dizemos a Bíblia, é que a sua tarefa toda delece. Não existe, como posso dizer, não existe aquela coisa de dizer isso aqui sim, isso aqui não, isso aqui pode beneficiar, isso aqui pode não beneficiar, isso aqui pode trazer alguma coisa, isso aqui pode não trazer alguma coisa, isso aqui pode nos beneficiar, esse livro pode nos beneficiar, pode nos beneficiar, esse capítulo pode nos beneficiar, esse verso pode nos beneficiar, pode nos beneficiar, essa letra, acento pode nos beneficiar, não diz toda. A Bíblia é inspirada e útil. Então, para dizer, a sua utilidade é uma demonstração que a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua função. Porque se não fosse a palavra de Deus, não podia ser permitido que toda a Escritura, o seu uso, a sua utilidade é para nos ensinar. Porque não haveria como se não houvesse o procedimento da origem divina, se não houvesse uma revelação clara, específica, dizer completa, não precisamos diminuir nada. Anda para dizer, o benefício do trabalho dele é esse do útil. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, por causa do que? De olhar as suas fontes, a sua origem, a sua função, a sua revelação, a sua função, que é a sua utilidade. Então a sua utilidade diz toda é útil para a justiça, para a própria nossa justiça, que outra versão diz para a justiça do homem. Outra versão diz assim: todas as escrituras é útil, toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça do homem. Então, estamos a dizer, a Bíblia é 100% a palavra de Deus, porque ele, a sua utilidade, a sua função se desempenha para o próprio homem. Ele diz para a própria justiça do homem. Porque se houvesse uma parte está relacionada com o homem, como vai dizer, toda para que seja a justiça do homem, até que o homem também que necessita da justiça, então não teria como ser útil, porque é o próprio homem que precisa da justiça, sou eu que precisa da justiça e você que precisa da justiça.
Então, se esse livro não oferece esses elementos suficientes, como a palavra de Deus, estamos a dizer, a palavra do homem não possa trazer a justiça no homem, porque é o homem que necessita da justiça. Estamos a dizer, a palavra do homem não tem utilidade para que torne um homem, lhe faça ser um homem justo ou um homem justiçado ou justo por causa própria. Ele é um homem justo que ele necessita dessa palavra, que necessita do ensino, que necessita da repressão, que necessita da correção, que necessita da instrução. Então é isso, porque a função da utilidade dessa função é para um ensino, nos ensinar, nos repreender, nos corrigir, nos instruir para a nossa justiça. Então, essa é uma das ferramentas que prova que a Bíblia é a palavra de Deus por causa dos seus elementos. Então, esses são pontos que estou a levantar, que confirma que a Bíblia é a palavra de Deus por causa da sua utilidade, que a função essencial está a favor ao homem, todo homem. Então, quer dizer, o próprio todo homem se beneficia dessa palavra. Se a Bíblia não é a palavra de Deus, ou conta para Deus, como é que vai se beneficiar desse livro? Porque todas as escrituras, é toda a Bíblia. É toda a Bíblia. É toda a Bíblia. É toda a Bíblia. Vamos no 4 pontos. 4 pontos diz assim. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12 diz assim. 4:12 diz assim. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Vou parar aí mesmo. Por causa do seu próprio resultado. Que a Bíblia diz que é a palavra de Deus eficaz, é viva e eficaz. Então, por causa do seu próprio trabalho, do seu resultado, perdão. Então, digamos que a Bíblia, como a palavra de Deus, por causa do seu resultado, ele produz a vida, ele vivifica, ele dá resultado. Então, é eficaz, é uma palavra como traz o eficácia, como traz resultado, como produz algo. Da mesma forma que é pegado semente para ser semeado na terra. Quando a semente é semeada na terra, então aquela semente é eficaz. Então é uma semente que vai trazer, vai produzir, vai germinar, vai trazer aquele elemento que semeamos precisamos. É da mesma forma a palavra de Deus já está para dizer por causa dos seus resultados que tem. Então dizemos que a Bíblia toda é a palavra de Deus por ter os resultados. Até tem os resultados de vivificar, tem os resultados de transformar, tem os resultados de convencer os pecadores, tem o resultado de santificar, tem muitos trabalhos. Então, essa a ferramenta essencial para trazermos uma das formas que será que a Bíblia, a palavra de Deus, o contém. Que são 4 elementos que apresentei aqui. Primeiro, por causa da sua origem. Segundo, por causa da sua revelação. Terceiro, por causa da sua utilidade. 4 pontos por causa do seu resultado. Que o seu resultado é trazer alguma coisa a operar. Por exemplo, a Bíblia, quando continuamos em Hebreus, dizemos, deixa eu ler quando Hebreus 4, 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então estava a dizer, por causa desse resultado, que ele penetra no teu coração do homem. Então estava a dizer que, porque se não fosse a palavra de Deus suficiente como contém, ele não ia trazer esses resultados, ele não ia produzir. Da mesma forma, quando dissemos que a comprometo é medicamento, então ele, por causa do seu resultado, vai curar. Ele, quando a pessoa toma, vai matar as doenças que estão no corpo da pessoa. Se dor de cabeça, vai matar até
tem poder para matar dor de cabeça. Se é dor de barriga, tem poder para matar dor de barriga. Se é malária, todo este tipo de doença, HIV-Sida. Andamos até função, isso, olhamos, dizemos que é medicamento por cura por causa do seu resultado. Então, o seu resultado, estamos a dizer, aí não entra nenhum elemento que colaborado com parte do humanismo, é próprio medicamento suficiente porque trabalha, opera a si mesmo, como a palavra de Deus por causa do seu resultado. Porque se não fosse a palavra, dissemos que a Bíblia contém a palavra de Deus, não dissemos que a palavra de Deus já significa algumas coisas têm que ser alteradas, porque não colabora para a produção, não colabora para edificar, não colabora para resultado, não colabora para a transformação, não colabora para a salvação, não colabora para a libertação, não estará a colaborar para muitas coisas, não colabora para ensino, não colabora para a repressão, não colabora para a educação, não colabora para a correção. Então, dessa forma, que dissemos que a Bíblia é a palavra de Deus, o contém. Então, só pode ser elementos que falei aqui. Deixa eu responder essa pergunta. Que a Bíblia é a palavra de Deus, o contém. A minha resposta é assim. Quer saber a minha resposta? Simples, bem claro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu vou te explicar porque não contém. Porque está lá, já terá ouvido. Quais são os pensamentos para dizer que contém? Estou a dizer, a Bíblia é a palavra de Deus, falei por causa da sua origem. Não a colaboração do homem para que o homem chegue a dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, não a palavra de Deus. Se, por exemplo, hoje na Bíblia encontramos histórias de outros homens que eram pessoas do mundo, como os homens que adoraram os deuses, ali não é colaboração do homem, é Deus está revelando quais são as atitudes dos homens, é Deus está revelando a natureza do homem, é Deus está revelar os costumes dos homens, está a revelar as culturas dos homens, está a revelar a tradição dos homens, está a revelar as buscas dos homens, está a revelar as crenças dos homens, está a revelar as convivências dos homens, está a revelar os caráteres dos homens, os comportamentos dos homens, está do homem. Isso não significa que o homem colaborou, está a revelar quais são os deuses dos egípcios, está a revelar quais os deuses de Canaã, está a revelar quais os deuses que os judeus ficaram a buscar. Isso não está dizendo que o homem está colaborando com Deus, está revelando, está inspirando os homens, está trazendo uma revelação. Por toda a Bíblia conhecemos que o povo egípcio era assim, é por causa que procedeu de divindade e proceder revelou a revelação dele, como é que eram os egípcios, como maltrataram o povo, como que adoravam. É uma revelação de Deus. Isso é uma que procedeu da divindade, precisa isso sempre sendo para Deus. Não houve nenhuma colaboração na parte do homem. Um vídeo que eu falei, que tratei, será que a palavra Bíblia podemos encontrar na Bíblia? Eu tratei de algo que está acontecendo no tempo moderno, porque a Bíblia não foi, porque a Bíblia que usamos, não é essa que foi escrita em língua original, já foi traduzida. Então, esse tipo de trabalho é muito esse tipo de matéria só mesmo. Também acabei de falar algumas coisas que os homens entrou dentro da própria Bíblia. Acabei falando também os homens que levou esse tipo de coisa tudo, não é? Anda a dizer, o assunto está lá mais para dizer que a Bíblia, isso não diminui o mérito de ser a palavra de Deus. Isso não é um mérito que deixa de ser a palavra de Deus. Ele mantém-se a ser a palavra de Deus. Essa coisa de conter não existe. Ele é a palavra de Deus. Eu falei porque essa mentalidade de conter, não conter, é a palavra de Deus. Porque se contém, então, umas alterações que podemos reprovar muitas coisas, umas alterações que podem acontecer muitas coisas. Então, são esse tipo de coisas. Temos que compreender, perceber que 100% a Bíblia é a palavra de Deus. 100% a palavra de Deus. A Bíblia não se encontra, a palavra de Deus não se encontra dentro da Bíblia. A Bíblia é a própria palavra de Deus. A Bíblia é 100% a palavra de Deus. Isso temos que ficar nas nossas mentes, que esse livro é a palavra de Deus e não contém.
não contém, é a palavra de Deus. 100%. Falamos por causa da sua origem. Falamos por causa da sua revelação completa, na necessidade, possamos diminuir. Estamos a dizer, aqui não temos como se a revelação completa de Deus não tem como para nós, quer dizer, pá, essa revelação do homem, porque pá, esses homens não de Deus, porque esses homens seguiam outros deuses, porque os homens seguiam o nosso caminho, porque esses homens eram mal, porque esses homens não querem saber nada de Deus, porque esses homens blasfemam contra o nome, porque esses homens insultavam a Deus, porque esses homens, não, isso não tem nada a ver, é 100% a palavra de Deus. A Bíblia é 100% a palavra de Deus. Então são essas carteiras que eu trago a minha resposta bem clara, específica, sabendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Se quer dúvida, pode colocar as suas questões sobre quem entender mais aprofundadamente porque é para Deus, porque contém o teste de convicção, porque para ti nós estamos convencidos que é para Deus, posso trabalhar em outros meios para trazer outra mais esclarecimento, mais assuntos, esclarecimento para que possamos chegar a uma conclusão. Quando falam assim, quando falam assim, é que o meu objetivo só sei que tu podes entender, só pode perceber as coisas quando entender. Ninguém percebe matéria sem entendimento. Andar para dizer que nós precisamos o entendimento, quando diz o entendimento, entender a matéria que está a ser transmitida, entender a coisa que está a ser transmitida. É como se eu dizer uma ajuda, se eu entendo hoje, eu percebo mais, se nada mais que mais, só que quando é mais tem que somar, é que primeiro entendi, já percebo. Só uma pessoa me dá quando eu vou ver, primeiro é mais ou menos, é vezes, é divisor, é dividir, que vezes é multiplicação, porque já entendi, foi explicado para entender, também só nós possamos perceber o assunto para entender. Então, quando não tem esclarecimento claro, não fica fora, pergunta para o seu esclarecimento, para que possamos chegar a uma conclusão da percepção. É por isso que caímos nos mesmos erros por falta do entendimento. Porque quando não temos entendimento, não podemos pensar, temos percepção. O maior segredo está no entendimento. Quando tu entende, tu já fica na percepção das coisas. Isso é uma necessidade que possamos procurar o máximo possível entender. A tua dúvida não te impede, não diminui a tua fé. Também fala sobre os pecadores, dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, falar aos religiosos, a Bíblia é a palavra de Deus, mesmo não falei porque os homens dizem só na Bíblia, mas fica a saber os religiosos, a Bíblia é a palavra de Deus, os pecadores ficam a saber que a Bíblia é a palavra de Deus, que já falei vários outros vídeos, falei sobre a Bíblia, que a Bíblia prova, é para Deus que a Bíblia prova, não tem erros, que a Bíblia prova muitas coisas, anda para dizer, os homens por causa de se basear no Big Bang, os pecadores religiosos por causa de se basear nos seus livros, os cristãos por causa de estar no contexto e palavra de Deus. Então, que são essas dúvidas, então o importante, isso que ficamos saber que a palavra de Deus, porque Deus queremos que saiba que a Bíblia é a palavra de Deus, porque Deus através da sua palavra, Ele está se revelando conosco, Deus através da sua palavra, Ele está falando conosco, Deus através da sua palavra está se comunicar conosco, Deus através da sua palavra está se revelando o que Ele quer de nós, Deus através da sua palavra se revela o que quer de nós, Deus através da sua palavra nos exige que nós somos, Deus através da sua palavra nos mostra o que Ele é, Deus através da sua palavra fala conosco que necessita para que nós possamos ser salvos. Deus através da sua palavra nos mostra o seu propósito que tem conosco. Deus que através da sua palavra nos mostra qual é o plano Ele que tem com. Então esse é fundamental quando fala a palavra de Deus para que saiba que Deus tem um plano contigo, com um propósito por intermédio da sua palavra, se revela seus propósitos, seus planos. Que Deus possa te abençoar. Antes de ir ao fundo, penso que se inscreve no meu canal, estará me ajudar a crescer, e também penso que coloca like, estará me ajudar a divulgar o meu canal para ser mais visto com outras pessoas. Também coloca notificações para conseguir, como posso dizer, para conseguir receber mais os vídeos lançados, e também que peço que compartilhe o vídeo com outros para que seja alcançado. Então isso estarei a me ajudar a alcançar os outros que não têm nossa só pode ser alcançado por ti, por meio de compartilhação. E que tudo obrigado até aqui, que Deus todos ama, possa abençoar. Amém.